Olá, boa noite a todos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma live. E estamos aqui para poder compartilhar um pouco mais dessa mensagem, da mensagem dos três anjos. Mensagem muito importante, né? É um dos pilares da nossa fé. E essa mensagem, ela é uma mensagem que ela é muito profunda, né? Tanto historicamente falando, como a gente tem abordado aqui, como o irmão Alex tem abordado, quanto espiritualmente também os princípios que contém nela. Então, que seja uma bênção para todos vocês, né? Esse estudo, esse assunto, que a gente já, pela graça de Deus, já estamos na parte 4, né? E até onde for necessário, a gente vai estar aqui trazendo esse assunto, para que aqueles que venham acompanhar esse assunto, essas lives, possam ser agraciados por essas verdades, essas histórias, essas informações que Deus deixou ao povo dele para que o povo pudesse despertar, ser despertado na consciência e estar se preparando para a última grande obra, né, de anunciar o alto clamor. Então, sem mais delongas, a gente vai estar aqui novamente com o irmão Alex Pereira, trazendo aqui mais um pouco da história, né, das três mensagens angélicas. Eu vou estar aqui abrindo a câmera dele. Boa noite, irmão Alex. Isso. Tudo bem, meu irmão? Graça e paz, boa noite a todos. Tudo bem, pela graça de Deus. Então, mais uma vez, a gente vai poder estar aqui aprendendo com essas mensagens que Deus está lhe usando para trazer. Amém. A gente agradece mais uma vez, viu, sua disponibilidade de estar aqui no canal conosco. Agradecemos por compartilhar mais essa parte, né, mais essas informações tão preciosas. Que Deus continue abençoando você e sua família, lhe dando sabedoria, capacitando. Que nessa noite o Senhor possa lhe usar. Então, fica à vontade para fazer a oração e podermos começar. Amém. Vamos orar. Vamos orar então. Maravilhoso Pai, estamos em Tuas mãos. A nossa suficiência parte do céu, parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, com essa confiança e ousadia, Senhor, vamos abrir a boca para falar as Tuas palavras. Que o Senhor imprima em nós esta solenidade e também o Espírito Santo para abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que somente a verdade seja falada neste lugar. Agradeço a oportunidade. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão Alex, vou deixar agora com você. Fique à vontade. Eu vou até abrir aqui o PowerPoint que você vai estar passando por aí. Que Deus te abençoe e Deus te use. Eu vou estar me ocultando aqui, fica à vontade, viu? Amém. Então, mais uma oportunidade temos, o Senhor nos deu mais uma semana. E esse nosso primeiro slide tem algumas perguntas importantes. O que será visto hoje nessa live? O que aconteceu quando a data esperada passou? Todos devem se recordar que, ao estudarem Daniel e Apocalipse, os homens que adentraram o ano de 1800, eles chegaram na conclusão de que, a partir do ano 492 a.C., 452 a.C., iniciava então a data da contagem
profética para os 2.300 anos. Então, eles fixaram uma data do término desses 2.300 anos no mês de março do ano de 1843. Então, essa data passou, como nós vimos, houve um desapontamento, e hoje também nós vamos ver que eles marcaram uma nova data. E depois, ao final, nós vamos ver a sequência do movimento após março de 1844. Eu vou iniciar hoje abrindo a Bíblia, aqui em Apocalipse 14, sobre as nossas mensagens, então. Aqui a primeira mensagem eu vou ler, verso 7, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, se vocês repararem, nós estamos já na quarta live sobre o verso 7. Todo o verso 7. Apesar de ele ser pequeno, já tem nos ocupado essas 4 lives. Então, o assunto é muito amplo. Eu poderia, em uma live aqui, simplesmente dizer o que é temer a Deus, o que é dar glórias, qual é o juízo de Deus que já se iniciou em 1844. Poderíamos falar um pouco sobre adorar a Deus. Na primeira live eu perguntei, será que estamos adorando a Deus, o Deus verdadeiro? Porque ao desenrolar do tempo nós vamos perceber que quando a Bíblia diz aqui, e adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas, qual versículo eu poderia citar para apoiar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas? Esse versículo está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, mais especificamente na Lei de Deus, Êxodo 20, o quarto mandamento. E a gente sabe que esse mandamento foi mudado para o domingo. Mesmo igrejas que professam o protestantismo, elas guardam o domingo, seja qual o motivo que for, no final das contas elas estão honrando o domingo papal, o domingo do Papa. Então, quer assumam ou não, essa é a verdade. Eu prometo a todos que a gente vai chegar nesse estudo mais didático. Eu, inclusive, estou produzindo um folheto sobre as 3 mensagens angélicas, aonde explica o que é temer a Deus. Nós vamos ler a Bíblia e vamos saber o que é dar glórias a Deus, o juízo de Deus, todas essas coisas. Vamos estudar bastante sobre a questão de Babilônia, o que seria Babilônia. Mas já no próximo estudo, na segunda mensagem, quando as igrejas protestantes começarem a fechar as suas portas e rejeitarem aqueles membros que se uniram ao advento, aqueles que aguardavam o advento de Cristo, eles já começaram a fechar as portas para essas pessoas e eles tiveram que então soar a segunda mensagem: caiu Babilônia. Ou seja, essas igrejas, todas as denominações, seja qual for, se tornou Babilônia por rejeitar a mensagem de Deus. Isso nós vamos ver mais aprofundadamente, então.
Eu quis ler essas mensagens para que elas sempre fiquem em nossa mente. Elas são extremamente importantes. E se Deus nos permitir, passo a passo, nós vamos descobrir o que elas são, assim como nós estamos vendo aqui, a importância histórica dessas mensagens. Nós vamos perceber que, a partir da segunda, há um problema. A terceira mensagem também, ela começa a ser soada, porém ela não finaliza, tanto que estamos aqui. Nós vamos descobrir todas essas coisas e vamos chegar no ponto de saber o que nós temos que fazer hoje, no nosso tempo, para que então a gente consiga concluir essa obra. Aqui no slide, no terceiro item, a sequência do movimento após março está errada a data, seria 1843, porque a primeira data foi fixada em 43, mas exatamente, aqui está 44, então seria 1843. Então, para abordar os próximos slides, nós vamos analisar alguns versos de Mateus 24 e a parábola de Mateus 25, que ambos têm uma aplicação real a este movimento, que aguardou a volta de Jesus, esperou, mas se desapontou, pois ele não veio. Então, aqui, a gente conhece a parábola de Mateus 25. Aqueles que não conhecem, sempre que for começar o estudo aqui, mesmo os que conhecem, tragam suas Bíblias, pois elas são necessárias para que nós possamos aprender. Aqui em Mateus 25, verso 1, vai dizer assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram sábias e 5 tolas. As tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite consigo, nas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, essa parábola foi contada por Jesus, e todas as parábolas que Jesus contou, elas tinham um fundo de aplicação, né? Ele falou sobre a videira, ele falou sobre as virgens, ele falou sobre a parábola dos pescadores. Diversas parábolas Jesus deu com aplicação, né? Então, nós vamos entender um pouco aqui de Mateus 25. Aqui está a explicação. Vamos prestar bastante atenção para esses símbolos que nós vimos aqui, ó. Virgens, lâmpadas, noivo, azeite, tudo isso tem uma aplicação. Cristo é o noivo nessa parábola, de acordo com Marcos 2, 18 a 20. Visto que o tema de Mateus 24 e 25 é a vinda do Senhor, essa ida ao encontro do noivo, portanto, precisa representar uma ação da parte do povo de Deus para encontrar-se com Cristo em sua vinda. A palavra de Deus é a lâmpada, de acordo com o que lemos em Salmos. Todas as virgens haviam levado suas lâmpadas. A loucura de uma parte delas foi terem apenas a teoria da verdade, sem uma consagração sincera ao Senhor, que desenvolveria as graças do Espírito no coração do crente. Essa obra é representada na parábola pelo azeite nas vasilhas. A tardança do noivo deve representar algum desapontamento por parte dos que saíram na expectativa de encontrar seu Senhor. Então, aqui nós vamos ver a que tempo se aplica essa parábola que acabamos de ler. O capítulo 25 de Mateus começa dizendo assim: Então. A palavra então, que introduz a parábola, nos fornece uma pista quanto ao momento de seu cumprimento. A parábola aparece logo após o que havia sido declarado no capítulo anterior, ou seja, Mateus 24. Ela não ocorre após a segunda vinda do Senhor, porém após a proclamação da parábola da figueira, que anuncia a vinda de Cristo às portas. Quem quiser olhar essa parábola depois, é em Mateus 24. Na verdade, eu recomendo que estude com a Bíblia todo Mateus 24, porque ali Jesus irá revelar muitas coisas sobre o fim
e também irá nos ajudar a entender Mateus 25. Continuando aqui, ela indica também a chegada da geração que não passaria antes que o próprio Cristo aparecesse nas nuvens do céu. Ela também se aplica ao momento em que alguns dos servos a quem a mensagem fora confiada diriam no seu coração: "O meu senhor tarda em vir", e começariam a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, espancando os seus companheiros. Então a gente está percebendo aqui que essas parábolas elas tiveram aplicação para esse movimento que aguardava a volta de Jesus no ano de 1800. Ela tem uma aplicação muito real porque todos os símbolos usados por Jesus, eles apareceram nesse tempo em forma de pessoas. Por exemplo, quando passou o tempo, em março de 1843, aqueles mesmos homens que proclamavam, que ajudavam a transmissão da mensagem, eles começaram a dizer o que está em Lucas: "Meu Senhor tarda em vir". Ou seja, eles começaram a cair na incredulidade. Vamos ler então esse texto aqui para ficar mais claro. Quando o último dia de março chegou e passou sem que o Senhor viesse, os que haviam trabalhado com os mensageiros do Senhor, cujo coração não havia se consagrado totalmente à mensagem, voltaram-se contra ela e começaram a opor-se à obra, fazendo tudo a seu alcance para dificultar o caminho dos que continuavam a ensinar a doutrina da iminente vinda do Senhor e a mensagem da hora do seu juízo. Disseram em seus corações: "Meu Senhor tarda em vir". Então, esses homens, a gente percebe que passou o dia de março, eles já começaram então a perseguir, porque Jesus não veio, não aconteceu a expectativa que eles tinham. E mesmo assim, como nós vimos aqui, os servos do Senhor continuavam a ensinar a doutrina da iminente vinda do Senhor e a mensagem da hora do seu juízo. Aqueles que eram verdadeiros, mesmo quando passou a data, eles continuaram. Agora, o que mais eles fizeram? Com seus lábios passaram a ensinar que o mundo inteiro deveria ser convertido antes que o Senhor viesse, e que todos os judeus deveriam retornar à Palestina e estabelecer o serviço do templo em Jerusalém antes que viesse o Messias. Alguns chegaram a ensinar que a vinda de Cristo era uma vinda espiritual, que ocorria por ocasião da conversão ou no momento da morte do crente. Então aqui existe a explicação para muitos problemas muitos problemas que nós temos hoje. Muitas denominações, elas ensinam isso aí que eu acabei de ler. Por isso que nós vamos compreender, de acordo com a Bíblia, que a segunda mensagem chama essas igrejas protestantes de Babilônia, porque elas se tornaram em confusão. Elas tiveram a última chance, nesses anos de 1843, 1844, em aceitar a verdade de Cristo e se converter. Porém, falharam e, inclusive, começaram a perseguir e destruir a obra que o Espírito de Deus estava fazendo. Então, aqueles fiéis que estavam nessas igrejas foram obrigados a sair e chamar os seus irmãos e parentes e pessoas a dizer para que elas saíssem dessas igrejas, pois elas estavam contra a doutrina do segundo advento de Cristo. Eles estavam contra a volta de Jesus. Por isso que nós temos a segunda mensagem que diz que se transformaram em Babilônia, e fala também: sai dela, povo meu, que as pessoas devem sair desse tipo de comunhão, aonde é ensinado mentiras. Vamos então para o próximo aqui. Porém, esse título é interessante: dando o sustento a seu tempo. Existe esse versículo, em Mateus 24, que enquanto essas pessoas agiam dessa forma, os servos de Deus continuavam então se reunindo não mais em igrejas, mas em locais emprestados, em salões, dando o sustento para aqueles que eram fiéis, dizendo qual foi o motivo do engano, um equívoco na data, e novamente marcando outra data para o retorno de Cristo.
Enquanto esses maus servos assim se voltavam contra seus companheiros de trabalho, os servos que ainda permaneciam firmes na fé congregavam os fiéis em salões e bosques, dando-lhes o sustento a seu tempo, isso é, mostrando-lhes que os sinais dos tempos e as profecias cumpridas declaravam que a vinda de Cristo estava próxima às portas, do mesmo modo que antes do desapontamento. Então, esses eram os irmãos fiéis. Mantenham-se firmes na fé, pois em breve teremos mais luz sobre esse assunto. Essas eram as palavras dos irmãos que estavam defendendo ainda a volta de Jesus, mesmo após o mês de março de 1843. Nesse mesmo dia foi convocado um festival no porão de uma das maiores casas de reunião em Rochester. Então, isso aqui é a oposição fazendo frente aos irmãos fiéis. Uma multidão compareceu, tanto de membros de igreja quanto de incrédulos. E enquanto o diretor de uma certa faculdade de teologia divertia a multidão, ridicularizando Guilherme Miller, ostras, sorvetes e doces eram vendidos ao povo. Além disso, um pequeno panfleto preparado por essa pessoa era vendido por 25 centavos. O livreto foi chamado de Uma Exposição do Millerismo. Então, na outra live, nós conhecemos sobre Guilherme Miller, que foi um americano fazendeiro, uma pessoa inteligente que encontrou a salvação lendo a Bíblia. Mostramos os métodos, ele largou aquela religião sem Deus na qual ele cria, né? Abandonou esse tipo de prática e se converteu ao Senhor. Então ele estudou a Bíblia em 2 anos, descobriu a data do início dos 2.300 anos e mal podia acreditar no fim das suas contas, que seria em março de 1843 o fim dos 2.300 anos. E se entendia naquela época que isso significava a volta de Jesus. Então, quando passou isso, olha só a oposição que este homem, Guilherme Miller, começou a passar. Enquanto isso, aqueles religiosos se uniram com os ímpios, com os mundanos, para fazerem festas. E ainda publicaram esse livreto expondo o que eles chamaram de millerismo, ou seja, eles fizeram guerra contra a carne, contra o homem Guilherme Miller, e nem estavam cientes de que isso estava sendo feito para Deus. Festas nas igrejas. Esse é o próximo tema que nós temos aqui. Enquanto assim procediam, iniciou-se nas igrejas protestantes algo que elas antes desconheciam. Eventos na igreja com o propósito de banquetear e divertir. Todos que quisessem eram convidados a participar com eles das suas guloseimas. A primeira vez que tivemos notícia de algo assim na América foi no mês de maio de 1844, logo após o desapontamento. O que ocorreu foi o seguinte: Guilherme Miller instruía e exortava várias centenas de adventistas num salão em Rochester, Nova York. Ele lhes dizia: estamos no tempo de tardança de Mateus 25. Menos de 2 semanas depois, outra denominação convocou na mesma cidade uma festa, num salão público. A entrada custava 25 centavos, e todos que quisessem foram convidados para vir e participar das ostras, sorvetes, bolos e doces ali servidos. Foi assim que tiveram início essas festas modernas das igrejas, que se tornaram posteriormente em sociais da maluquice. Saco surpresa, pescaria de brindes, abelhas beijantes, ou seja, é aquele lugar onde se pagava para beijar meninas, né? Abelhas beijantes. E assim por diante. Essa moda de ter festas na igreja cresceu de tal modo que, na atualidade, uma igreja que não tiver ao menos sua própria cozinha, despensa e salão de refeições é considerada fora do padrão. Esse estado de coisas teve início no tempo de tardança, conforme indicado na parábola. Então, vocês vejam, eu estou citando isso
para reforçar, né? Todo mundo que tem uma consciência sã sabe que isso não é de Deus. Festas na igreja, isso não é bíblico. Então, a gente percebe aqui a decadência da rejeição da mensagem e aonde esses protestantes vão chegar. A gente sabe, hoje mesmo a gente vê o resultado. É uma Babilônia total. Não existe mais nenhuma aparência com o protestantismo original, infelizmente. Então, essas coisas, como eu acabei de ler, elas tiveram início no tempo de tardança. Depois que passou a data que eles fixaram, começaram a acontecer essas coisas. E isso conforme indicado na parábola. A parábola em Mateus 24, Mateus 25 fala que quando passasse o tempo, que o dia e a hora ninguém sabe, e Jesus exorta, vigiai e orai, porque não sabem a hora que o seu Senhor virá. E alguns, porque o Senhor demora, começariam a espancar os seus conservos, a beber, a se divertir, dizendo que o Senhor demoraria a vir. Então, essa aplicação está aqui nesse tipo de atitude que fizeram com o pessoal que aguardava a volta de Jesus. Aqui mais um relato. O próprio Miller conta o que se passou em Rochester, nas seguintes palavras. Um dos doutores em divindade, olha só a posição da pessoa, doutor em divindade, em Rochester, o Sr. Z, da Igreja Y, escreveu um panfleto contra o millerismo, chamou os senhores e as senhoras à casa de Deus, fez um grande banquete de ostras e outros piqueniques à moda Belsazar, beberam café e chá, comeram finas iguarias e venderam sorvetes e doces. E seu panfleto que se opunha à segunda vinda do querido Salvador. Na noite anterior à minha partida, outro reverendo deu uma festa de piquenique numa casa ou salão público e vendeu como o outro ingressos, sorvetes e doces. Fiquei feliz ao saber que algumas das igrejas de diferentes seitas não aprovaram essas festas babilônicas. Espero de coração não se dê que todas essas igrejas separadas sejam encontradas a comer e beber com ébrios, quando o Cristo vier. Então, ali, entre aspas, o irmão Miller citou um versículo de Mateus 24. Vejam só, então, o que aconteceu depois que essas pessoas sinceras que esperavam a volta de Jesus se enganaram, a zombaria que eles passaram por esses religiosos doutores de divindade, como esse doutor, né? Mas nós vamos ver segundo a Bíblia agora, livro de Abacuque principalmente, Mateus 25, versos 5 e 6, esse chamado tempo de tardança. Os servos que esperavam o advento de Cristo encontraram consolo no fato bíblico de que quando fosse feito o anúncio da iminente vinda do Senhor, haveria em conexão com ele um tempo de tardança. Entendiam assim com base nas palavras de nosso Salvador, encontradas em Mateus 25, 5, verso 6, e Abacuque 2, 1 a 3. Vamos ler aqui, abrir a palavra em Mateus 25, 5 e 6. Aqui, 5 e 6 diz assim: E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram, e à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então aqui está nos mandando olhar para o livro de Mateus, capítulo 25, onde Jesus expõe uma parábola de 10 virgens. E aqui nós vimos que todas elas estavam ali esperando o noivo aparecer, todas elas tinham azeite em suas vasilhas, porém, somente 5 delas tinham azeite extra, ou seja, quando começasse a apagar aquele azeite, se demorasse um pouco, elas arrumariam mais. Então, nós sabemos que o azeite é o Espírito Santo. Então, elas tinham o Espírito Santo em maior medida, elas tinham a prática da palavra, não somente a teoria,
por isso que elas subsistiram. E o verso 6 diz: E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então, os desapontados de março de 1843, eles se fundamentaram na Bíblia, por isso que eles continuaram pregando que Jesus ia voltar sim, de forma iminente, mas eles ainda não sabiam o que tinha acontecido para o erro, né, da data. Também em Abacuque 2, 1 a 3, nós vamos ver algo muito interessante a partir dos próximos slides. Aqui em Abacuque está o detalhe. Essa profecia se cumpriu em 1842 e será brevemente explicada. Também vou abrir aqui no livro de Abacuque para a gente poder ler essa parte. Abacuque 2, a partir do verso 1. Assim diz o profeta: Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, pois a visão ainda é para o tempo determinado. Mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então aqui, já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitt a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. Só um comentário sobre isso, para quem não conhece essas coisas, que nós estamos estudando. Como a gente está dando prosseguimento aqui no nosso estudo, nas nossas mensagens, surgiu este homem agora, Carlos Fitt. O profeta Abacuque viveu muito tempo antes de Jesus, e a gente viu que ali tem os termos que a gente encontra em Daniel. A visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá, né? Então nós encontramos esses termos no livro de Daniel, e é desse tipo de profecia, desse tipo de visão que o profeta Abacuque está falando. Depois, muito tempo depois, veio o apóstolo João com o Apocalipse. Então Daniel e Apocalipse estão intimamente relacionados. E esse homem, Carlos Fitt, recebeu a iluminação de Deus em 1842, enquanto eles estudavam e chegavam a conclusões de fazer um mapa profético de todas as profecias de Daniel, todas as profecias de Apocalipse, os cumprimentos, as datas, e todos os irmãos entenderam que o cumprimento de Abacuque foi com essa inspiração que Carlos Fitt teve de fazer este mapa. Então, todos conseguiam, naquele tempo, compreender aquelas imagens da estátua de Nabucodonosor, as trombetas, as bestas que a gente vê em Daniel. Então, Carlos ele fez esse diagrama e foi o cumprimento de Abacuque. E ali, depois que eles foram desapontados em 1843, que eles foram lembrar que em Abacuque eles poderiam encontrar esse consolo, que diz que se a visão demorar, espera, porque ela certamente não falhará. E aí diz que o justo viverá pela fé. A gente encontra esse termo bonito pela primeira vez em Abacuque. Então eu vou ler aqui novamente até o final. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitt a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e Apocalipse.
A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão. Que havia, né? Uma visível demora, seria esse o mais correto. Um tempo chamado tempo de tardança, é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa esta passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. Então, foi aqui nas Escrituras que eles encontraram a base para continuar proclamando o iminente encontro com Cristo. Então, aqui eu coloquei só para conhecimento de todos nós esse mapa maravilhoso de Carlos, aqui o compreendimento que eles tinham na época sobre as profecias. Nós podemos ver aí a mistura de Daniel com Apocalipse. Jesus Cristo está bem ali no meio com a cruz. E esse tipo de trabalho aí que Abacuque diz, escreve a visão e torna bem legível para aquele que passar correndo entenda. Escreve em tábuas. O cumprimento, então, foi milênios depois, aí com Carlos Fichte. Está aí, então, esse diagrama profético, Abacuque 2. Agora nós vamos meditar nessa questão. Qual foi o objetivo do desapontamento que eles passaram? Vimos claramente que esta parábola que Jesus contou teria uma aplicação real em algum momento neste mundo. Vimos que sua aplicação literal foi no movimento daqueles que aguardavam a vinda de Cristo. Muitos se uniram a este movimento, mas como mostrou a parábola, todos tinham a lâmpada, que representa a palavra de Deus, neste contexto, mas somente 5 tinham azeite extra, que simboliza o Espírito Santo. Para quem quiser ver mais, a gente sabe que em Salmo 119 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então, nesse contexto, a lâmpada das virgens, que são pessoas, que são um povo, simboliza a palavra de Deus. O Espírito Santo, o azeite simboliza o Espírito Santo nesse contexto, porque a gente sabe que em Zacarias nós temos as 2 oliveiras que derramavam o azeite pelos canudos e tal, temos os castiçais lá. Quem quiser acompanhar em Zacarias vai entender o que eu estou dizendo. Então, Jesus é o noivo, as virgens eram o povo, e todos os símbolos se encaixaram nesse movimento que nós estamos vendo aí. Não existe outro movimento que nós vamos poder encaixar a parábola das virgens. Continuando, Deus estava provando essas pessoas para ver o que realmente havia em seus corações. A maioria, muito mais da metade, estava ali somente por medo da segunda vinda, ou algum interesse egoísta. Somente as 5 virgens que tinham óleo extra iam suportar a vergonha e zombaria que viriam após a data marcada passar e nada, entre aspas, acontecer. Porque nós sabemos que algo aconteceu neste ano, um pouco mais à frente da data fixada em março, mais precisamente em 22 de outubro de 44. Na verdade, aqui novamente continua o erro, né? O que aconteceu em 43 seria o ano correto 44. Né? Eles foram desapontados em 1843, mas o ano que eles remarcaram a data foi 1844. Então, é um ano de diferença aí disso aqui que eu coloquei no slide. Então, agora nós vamos ver de forma breve o que aconteceu depois de março de 1843, quando eles se desapontaram. Como o tempo da visão era de 2.300 anos completos, era necessária a totalidade do ano 457 e a totalidade do ano de 1843 para se completarem os 2.300 anos.
Como o decreto não saiu até o 7º mês do ano de 457 a.C., consequentemente, o período não terminaria até o 7º mês do ano de 1844. Como a observância do 10º dia do 7º mês parecia ser o evento que marcava o início do período, demonstrou-se, portanto, de forma conclusiva que no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico, o nosso 22 de outubro de 1844, terminariam os 2.300 dias, chegando o tempo de ser purificado o santuário. Todas as evidências usadas para defender o término do período em 1843 aplicavam-se com igual força ao cálculo que levava à data de 1844. Então aqui está correto, olha só. Nós temos que entender que o calendário judaico, ele não é a mesma coisa que o nosso calendário. Então, esses estudiosos, eles não entenderam que precisava ser a totalidade do ano de 457 mais a totalidade do ano de 1843 para se completar os 2.300 anos. Aí que eles entenderam que foram confundidos com a questão da data. Por isso que eles remarcaram, então, a data para 22 de outubro de 1844, não mais, se eu não estou enganado, 15 de março de 1843. Então, eles ficaram todo esse tempo aguardando de novo a expectativa da volta de Jesus. Então, a nova data é fixada, 22 de outubro de 1844. Só que nesse tempo havia alguns desafios. Após o tempo ter passado, em março de 43, eles tinham novos desafios, porque as pessoas caíram muito em incredulidade. Agora, com o novo entendimento sobre a profecia e a nova data, muitos dos que tinham crido tinham se afastado, abandonado a fé e voltado para os seus afazeres da terra. Mas, segundo alguns relatos, aqui ficou errado essa parte, vou pular essa parte aqui, mas segundo alguns relatos, esse movimento novo, ele teve mais força do que o movimento de 43. Agora eu vou fazer um pequeno comparativo com os relatos de 44. Vamos perceber que Deus estava provando as pessoas, e isso é um símbolo do grande e maior evento que nós, e não eles, temos grande chance de presenciar, o tempo real e literal da volta de nosso Salvador. Então, o que eu quis dizer aqui, apesar do erro ali da frase, foi que alguns relatos pequenos que nós vamos ler agora vão mostrar claramente como será nos fins dos tempos. Pessoas vendendo as coisas, pessoas se convertendo. Já ouvi relatos e li de pessoas que transformaram bares em igreja, pessoas que bebiam, automaticamente pararam de beber e começaram a orar e mudar a sua vida porque estavam com medo da volta de Jesus. Então, a gente vai ver que é dessa forma mesmo, quando se fixa uma data, as pessoas mudam, mas como a gente viu aqui nesse movimento, não há uma mudança real. Se acaba Jesus não voltando, se tornam inimigos da verdade. Então, aqui um relato de um fiel homem que cria plenamente no cumprimento da volta de Cristo em 22 de outubro de 1844. Eu quis colocar esse relato para que todos sintam, nas palavras desse homem, o que é esperar Jesus com convicção. Faltava aí menos de 20 dias para ele, como ele cria, encontrar a Jesus. Olha as palavras dele. Com sentimentos tais como nunca antes experimentei, pego minha caneta para escrever. Sem dúvida alguma, em minha mente, o 10º dia do 7º mês irá testemunhar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Estamos a poucos dias desse evento, um momento terrível para os despreparados, mas glorioso para os que estão prontos.
Eis que vem o noivo neste ano, saí ao seu encontro. Já fizemos tudo o que podíamos em favor das igrejas nominais e de todos os ímpios, exceto naquilo em que este clamor os possa afetar. Agora nossa obra é despertar as virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Onde nos encontramos agora? E aí ele cita Abacuque. Se a visão tardar, espera. Porventura não tem sido essa a nossa resposta desde março ou abril passados, ou seja, 1843? Ele responde, sim. O que aconteceu tardando o noivo? As virgens foram tomadas de sono e adormeceram, não é mesmo? Então aqui ele está explicando, comparando com a desistência das pessoas, a perseguição, o desânimo de 1843, de março de 1843 em diante, com as virgens que dormiram. Então ele comparou todos esses eventos de 43 até agora, em outubro de 44, como um sono. E agora vão ser despertadas, como diz na parábola, quando alguém diz assim: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E ele cria que agora ia ser o retorno de Cristo, o noivo, mas infelizmente não foi. Então as virgens foram tomadas de sono e adormeceram, não é mesmo? As palavras de Cristo não falharam. A Escritura não pode falhar. Será inútil fingir que estivemos despertos. Temos estado dormindo, não quanto ao fato da vinda de Cristo, mas quanto ao tempo. Entramos no tempo de tardança. Não sabíamos por quanto tempo tardaria, e foi nesse ponto que adormecemos. Alguns de nós, em nosso sono, já declaramos: não fixe em outra data, e assim seguimos dormindo. Agora o problema está em como nos despertar. Senhor, socorre-nos, pois vão é o socorro do homem. Fala tu, Senhor. Tomara que o Pai possa agora tornar conhecido o tempo. Então, essa daqui é a experiência de alguém que viveu naquela data, depois do desapontamento, que continuou fiel e sabia que eles estavam, segundo a parábola das virgens, no tempo de tardança, dormindo. E seria dado, então, esse clamor de sair ao encontro em 22 de outubro de 44, a nova data que eles tinham estabelecido, segundo o estudo da Bíblia que eles foram fazer. Eles estudaram Abacuque, estudaram Mateus, como a gente viu ali, falando da demora, e também entenderam que o ano 452 precisava ser o ano todo e o ano de 1843 o ano todo, porque o calendário judaico é diferente do calendário que a gente usa hoje. Então, aqui outro relato. Abandono das posses mundanas sob a comovente proclamação da doutrina do advento. Muitos venderam suas posses, utilizando seus recursos para sustentar a obra dos oradores públicos, disseminando artigos e folhetos impressos, ou providenciando suprimentos aos necessitados. Com essa atitude, davam ao mundo a melhor prova de sua sinceridade e zelo, ao passo que os que se agarravam aos seus bens terrestres e deixavam de fazer qualquer sacrifício especial em favor da causa, foram julgados pelos mundanos como pessoas que, em realidade, não criam no que professavam. A título de ilustração, dou aqui 2 exemplos, um de cada lado da questão. Então, eu não quis colocar o lado negativo, como está escrito aí. Eu vou dar um exemplo de um plantador de batatas que cria na volta de Jesus, e também não de uma pessoa só, mas de algumas pessoas que, depois que eles entenderam que era verdade, que Jesus ia voltar, se arrependeram e queriam vender suas terras, doar dinheiro para a publicação de livros e esforço missionário, só que daí eles foram desapontados. Os mensageiros disseram: não dá mais tempo, nós não queremos mais o dinheiro de vocês, nós imprimimos tudo que dava para entregar até a volta de Jesus. Já imaginou você receber esse tipo de
exortação, né? Falar, olha, não adianta mais, não precisa. A gente já fez tudo. Agora vamos esperar Jesus voltar. Infelizmente, você endureceu seu coração. Então, vamos ler aqui. O primeiro exemplo é de um dos fiéis que vivia em New Ipswich, num estado de New Hampshire, chamado Hastings. Esse irmão tinha um enorme campo de batatas excelentes, que não foram colhidas. Seus vizinhos estavam preocupados com elas e se ofereceram para colhê-las e colocá-las no celeiro gratuitamente, se ele o permitisse. Pois, disseram eles, você pode precisar delas. E ele disse, não. Eu vou deixar que essa plantação de batatas pregue sobre minha fé no breve aparecimento do Senhor. Então, esse homem era um fiel que não queria fazer provisões para o futuro. Ele cria fielmente que Jesus ia voltar em 22 de outubro. Aqui agora recursos oferecidos tarde demais. Houve alguns que retiveram seus recursos e resistiram continuamente à convicção de que deveriam usá-los no avanço da obra, até que foi tarde demais para investi-los. Então essas pessoas procuraram os envolvidos em publicar a mensagem, insistindo mesmo com lágrimas para que aceitassem o dinheiro. A resposta, porém, foi tarde demais. Já pagamos por todo o material impresso que seremos capazes de circular antes do fim. Contratamos várias máquinas de impressão para funcionarem dia e noite. Não queremos mais dinheiro. Uma testemunha ocular me relatou haver visto algumas pessoas depositarem milhares de dólares sobre a mesa do editor da Voz da Verdade e, em angústia de espírito, implorarem que ele tomasse o dinheiro e o usasse. A resposta foi tarde demais. Não queremos seu dinheiro agora. Não podemos usá-lo. Então perguntaram, será que ele não pode ser doado aos pobres? A resposta foi a mesma. Já fizemos provisão para o suprimento imediato de todos quantos poderíamos alcançar. Em angústia de espírito, essas pessoas levaram embora seu dinheiro e declararam que haviam trazido sobre si mesmos a desaprovação de Deus pela falta de fé e pela cobiça que os levou a negar seus recursos à causa de Deus, quando esses eram necessários e poderiam ter sido usados com prazer. Então, aqui no final, eu deixo uma reflexão sobre isso que a gente leu. Explicando tudo, a gente percebeu que Deus ele permitiu esse desapontamento para que um aspecto disso foi que a gente visse como que as pessoas agiriam se elas soubessem uma data que Jesus ia voltar. Por isso que aqui na reflexão nós vamos ver que não existe mais isso de data. Nós já estamos vivendo no tempo do fim e a data para esperar Jesus é hoje, preparado hoje. Nós podemos ser encontrados pela morte e então, logo em seguida, será a decisão, né? Será visto a colheita da nossa vida, se foi para o bem ou se foi para o mal. Ou nós sabemos que após o tempo do fim, ainda não vimos a parte do santuário, mas em 1844, 22 de outubro, essa nova data que eles colocaram, não veio Jesus. Nós sabemos disso. Mas será que não aconteceu nada, nem na terra nem no céu? Então, se Deus der a oportunidade, nós vamos ver um pouquinho do santuário. Que essas pessoas, eles erraram a data, erraram em dizer que Jesus ia voltar. Eles queriam muito isso, os fiéis, né? Mas ocorreu um evento, sim, no céu, muito importante, porque, afinal, os 2.300 anos eles acabaram. E que evento foi esse? Lá em Daniel 8, diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, se eles erraram em atribuir o santuário como terra e purificação como a volta de Jesus, o que foi isso então? Porque eles não erraram no início, 457,
até 1844. Eles não erraram no início da contagem dos 2.300 anos, nem o fim. Eles erraram o evento. Então, o que será que aconteceu? Qual evento, então, que foi verdadeiro? Nós vamos ver isso mais para frente. Por que será que nós dizemos que começou o tempo do fim? Então, é muito importante a mensagem do santuário. O livro de Hebreus fala muito do santuário. Apocalipse fala do santuário. Daniel fala do santuário. Salmos chega a dizer assim: teu caminho, ó Deus, está no santuário. Se você ler a versão King James, né? Senão você vai ter problemas com outras versões. Nós temos dificuldade mesmo nessa questão de versões, porque como nós vimos, protestantes, eles já apostataram, né? Após a rejeição dessa mensagem. Então, cada um deles tem suas Bíblias, cada um deles tem sua versão, cada um deles tem a sua história. Mas nós sabemos que a Bíblia King James, de 1611, é a Bíblia fiel, que tem os manuscritos originais do texto recebido, e ali fala exatamente isso. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Não é à toa que diz isso nos Salmos. Então, não foi a volta de Jesus, mas Jesus passou do compartimento do santo para o santíssimo. Existe no céu um santuário. Nós sabemos que quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, Deus falou para ele fazer tudo conforme o modelo que tinha sido mostrado para ele. Então, ele viu o santuário no céu, afinal, Jesus é sumo sacerdote, e ele subiu ao céu para continuar esse sacerdócio. Então, tem que ter um santuário lá. E nessa data, 2.300 dias, quando ela finalizou, Jesus passou de um compartimento para o outro. Espero que não tenha ficado muito difícil. Eu acredito que há pessoas que nunca estudaram sobre isso, nunca ouviram falar, mas isso tudo é a Bíblia. Procure a palavra de Deus e você vai ser iluminado. Como eu disse já em outros vídeos com o irmão Emanuel, quem quiser a gente pode estar estudando, seja o santuário, seja revendo desde o primeiro vídeo, seja alguma dúvida, né? Às vezes fica pensativo com esses assuntos, às vezes ouviu outras coisas na sua igreja que vão em conflito com o que eu falei. Em vez de rejeitar, pegue a Bíblia. Lembra como foi o método de Miller? Ele deixou de lado todas as suas ideias pré-concebidas do que ele acreditava no deísmo e foi a Bíblia. Ele deixou a Bíblia falar e a Bíblia responder. Então, se você é da verdade, faça a mesma coisa antes de rejeitar, porque esses homens fizeram exatamente isso. Essas igrejas, esses doutores. Então, automaticamente, quando eles fizeram isso, o olhar de Deus para eles era para a igreja deles. Babilônia caiu, caiu. A segunda mensagem do segundo anjo começou a ser proclamada por causa disso, porque as pessoas rejeitaram a mensagem após o desapontamento. Eles tinham errado, eles não foram estudar com os irmãos, eles não foram se preocupar, eles só estavam ali por interesse. Eles queriam que Jesus voltasse, já que eles tinham entendido a magnitude, eles tinham ficado com medo, e já que não aconteceu, então agora eles fecharam as portas, começaram a fazer festas, descansaram, perceberam que era uma grande mentira para eles e rejeitaram tudo. Falaram que todo o movimento era errado, e a gente percebe que não é verdade. Então a gente vai finalizar com essa reflexão, que ficou bem claro esse paralelo para mim quando eu estava estudando, que quando é marcada uma data para Jesus voltar, é exatamente isso que acontece. As pessoas se convertem, as pessoas choram, as pessoas vão para a igreja, as pessoas se despojam dos bens desse mundo, vendem tudo, mas será que é isso que está no coração, é verdade? Então, foi isso que a gente percebeu aqui nesse movimento que se chama movimento do advento, aqueles que aguardam o advento de Cristo. Então vamos para a reflexão final. Pudemos ver e comparar a atitude das pessoas. Estes homens erraram 2 vezes em marcar datas. Isso já é para o nosso aprendizado, não marcar mais datas.
mas isso nos possibilitou a ver qual foi a reação das pessoas, qual eram os seus reais motivos. Desta vez não há data, pois já entendemos que isso não é real. O próprio Senhor disse, lá em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, mesmo nessa data aí, no século XVIII, no ano de 1800, muitos deles ficavam questionando, sim, mas Jesus disse assim, ó, nem o dia, como diz o texto, dia e hora. Jesus não falou o ano. Só que para mim fica claro, na minha opinião, que ele diz assim um princípio geral, você não vai saber quando eu vou voltar. Se a gente pudesse saber o ano, como eles disseram aí, todos já iam se preparar. Por exemplo, Jesus vai vir em 2027. Seja o dia que for ou a hora de 2027, a partir de janeiro de 2027, você já tem que estar convertido, você já vai mudar sua vida, você vai se converter falsamente, se é que você não é fiel, porque você sabe que em 2027, em algum momento, em algum dia, em alguma hora, Jesus vai voltar. Então, esse Mateus 24:36 aborda tudo. Nós não vamos saber dia, não vamos saber hora, não vamos saber ano. O intuito de Jesus é que você esteja preparado agora. Se nós sabermos que é só em 2030 que Jesus vai voltar, nós temos aí 6 anos para viver de qualquer jeito, ou pecando um pouco, ou fazendo alguma coisa errada aqui e ali, mas quando chegar em dezembro de 2029, aí você muda. Então, esse é o problema de saber ano. Mesmo que Jesus não tenha dito aqui, ó, hora, dia, Jesus não falou ano, a gente já viu nessa experiência aí que o problema de saber um ano gera isso, gera uma expectativa que não vai ser cumprida. Pelo maior e melhor argumento que tiver, não adianta, não vamos saber, a preparação é hoje. Então vamos seguir o conselho do próprio Jesus em Mateus 24:42. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vocês viram como ele aborda temas gerais? O próprio Mateus 24, ele não disse agora dia, vigiai, portanto, porque não sabeis o dia e a hora da vinda do Senhor. Ele só falou aqui a hora. Qual atitude, então, teremos neste tempo solene, hoje, já que não sabemos de datas, dias, anos ou horas? Estaremos preparados? Essas são perguntas para você e para mim. Estaremos esperando um sinal? Estaremos comendo e bebendo com os zombadores? O próprio Salmo, capítulo 1, ele recomenda, ele diz para nós não fazermos isso. Ó, o que diz aqui? Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Meditem nesse Salmo 1 também. Eu não vou dar minhas conexões ou explicar o que está dizendo, mas eu posso dizer para vocês que isso acontece direto. Só você ir na casa de alguém, ou você ficar perto mais de uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas, você vai ver o teu dever de sair de perto dessas pessoas, porque ficam zombando, rindo, falando de qualquer assunto. Então, nós vamos ficar nossa vida assim, passar nossa vida dentro de um lugar, ouvindo essas besteiras e rindo junto? Será que nós vamos ser encontrados por Jesus dessa forma? Porque temos uma data já fixada e essa data é daqui 6 anos, então está longe, eu posso ficar zombando aqui, rindo, com um monte de defeito, depois eu acerto com Deus. Ou será que nós vamos pensar que hoje pode ser minha última noite? Última noite hoje. Imagina só, se eu viver cada dia achando que é meu último dia, como que vai ser minha vida? Vai ser melhor, porque eu não vou viver descuidado. Agora, quando eu tenho um tempo já marcado, eu sei que eu tenho aquele certo espaço para me melhorar. Isso é uma ilusão, né? Então, finalizando, ele diz: aquele dia será determinado pelas nossas escolhas de hoje. E se formos surpreendidos pela morte, o que será de nós?
2 Coríntios 6:2. Porque ele diz: em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. O dia é hoje de se posicionar ao lado de Deus. Então, por favor, é isso que eu estou falando. Não sabemos o que vai acontecer conosco hoje. Nós temos que acertar a nossa vida com Deus hoje. Deus promete perdão de pecados hoje, limpeza hoje. Não pense no que você tem que mudar. Não pense em todas as coisas que você tem que fazer. Vai a Deus como está, seja purificado e comece uma aliança com Deus hoje. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Então, como será que Jesus vai nos encontrar? Vigiando e orando ou em perdição? Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa então foi a mensagem de hoje. Que Deus possa iluminar a nossa mente a entender essas mensagens, que Deus dê interesse para nós, porque um dia, quem sabe alguém tristemente estará acessando o YouTube, tentando procurar essas mensagens, porque viu que era verdade, mas vai fazer igual aqueles que queriam doar dinheiro. Não vão mais encontrar, não vai dar mais tempo, já acabou a chance. Então vamos aproveitar hoje e nos posicionar ao lado de Deus. Amém. Que Deus os abençoe a todos nós. Então é isso, meu irmão. É uma mensagem maravilhosa, mensagem com uma reflexão profunda para a gente, porque realmente a tendência da gente é fazer isso que você falou aí, é deixar tudo para a última hora, né? É, Infelizmente. E o brasileiro é mestre nisso, né? Deixar tudo para a última hora. sim. Mas a gente ora e espera que com essas mensagens de Deus, todos nós possamos despertar e nos acertar com Deus hoje. É muito simples. Basta nós reconhecermos a nossa necessidade, vermos a urgência e quão grave é não ter essa data, porque a data é hoje. A É data para verdade. se acertar com Deus é agora. Então É, basta uma oração que você faça reconhecendo a tua vida miserável e pedindo a graça de Deus, falando que está arrependido. Então Deus vai nos aceitar. E aí a gente vai viver a vida. Se Jesus voltar hoje, amanhã, não precisa ter medo. Essa mensagem não é para ter medo, é para a gente ter respeito a Deus. É isso que significa temer a Deus. Respeite a Deus. Não devemos ficar brincando com Deus. Esse negócio de deixar para a última hora é brincar com Deus. Então, que essa mensagem possa produzir seriedade e também nos próximos slides, se Deus permitir, nós vamos ver o dever que a gente tem, então, depois que compreende essa palavra. O que será que nós temos que fazer nessa terra? Ficar esperando a volta de Jesus sentados ou fazer alguma coisa para que todas as pessoas saibam do que nós estamos aprendendo aqui? é importante mesmo. Então, que Deus possa preparar a próxima live, nos dar essa oportunidade de estar aqui novamente e já estendo, né, o convite, né, não só ao irmão Alex para a próxima live poder passar o restante do estudo, mas a todos aqueles que estão acompanhando até aqui, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de acompanhar algumas pessoas, né, um estudo com mais de uma parte, mas acabam perdendo muita coisa, viu? Porque tem muita coisa que a gente só entende quando a gente estuda profundamente.
quando a gente vai além. A gente é Sim. muito educado a se conformar com o superficial, né? Coisas rápidas, aquelas mensagens fast food, né? Sim. Aquelas mensagens Eu, fast food. eu diria que essas mensagens dos três anjos, elas são impossíveis de entender de forma superficial. São São mesmo. impossíveis. Somente você entrando ali literalmente na pele dessas pessoas e vendo o sentimento delas, é que você vai ver a importância de proclamar e de procurar entender isso. Então Deus ele nos estende essas mensagens e toda a Bíblia como um convite. Se a gente quiser se interessar, ele vai nos ensinar. Se a gente quiser ser superficial, em breve nós vamos ver o pagamento disso, que vai ser terrível, né? É, O tempo é hoje, o isso é tempo é verdade. agora. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar Sim. e poder pedir a Deus para que desperte nossa consciência cada vez mais. Amém. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o teu Santo Espírito intensifique os teus apelos, a tua obra, o teu poder em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas consciências, nos ajudando a ter mais interesse, a se aproximar mais do Senhor e da tua palavra. E que essas verdades das três mensagens angélicas façam cada vez mais sentido em nossas vidas. Essas histórias que temos relembrado, para alguns que já ouviram essas histórias, para uns que nunca ouviram, essas mensagens que o Senhor tem preparado através do irmão Alex, que o Senhor nos ajude a tirar boas reflexões, para que possamos aprender a não cometer os mesmos erros do passado. Pois o Senhor deixou bem claro que os erros do passado, eles nos servem de lição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos capacite a não cair nos mesmos erros ou piores, pois temos mais luz do que esses homens. Temos um acúmulo de luz muito maior, muito mais verdades e mais conhecimento e entendimento do que eles tiveram. E recai sobre nós uma responsabilidade muito maior do que a que recaiu sobre eles. Portanto, meu Deus, que o Senhor nos ajude a viver essas verdades e a proclamá-las da maneira certa. Que os anjos do Senhor estejam conosco nesse restante de noite, que o teu Santo Espírito também continue conosco no restante da semana, que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de tudo isso, que o Senhor possa abençoar o Alex e a família dele, que o Senhor possa continuar conosco aqui na minha casa, eu e minha esposa, e com cada um dos que estiveram aqui participando conosco, assistindo essa live, e dos que vierem a assistir. Que o Senhor poderosamente possa agir em nossas vidas. Que todas essas coisas sejam para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.